Olá, seja bem-vindo à playlist do Ano Bíblico 2024. Eu sou Lorena Vieira e eu vou te acompanhar nas leituras diárias do nosso plano de leitura bíblica. E esse ano estamos com uma abordagem cronológica. O foco do nosso estudo será a linha da história como uma narrativa orquestrada por Deus a fim de manifestar a sua salvação. Se além desse conteúdo aqui em áudio você também desejar ter uma versão impressa do Ano Bíblico 2024, é só me seguir lá no Instagram. O perfil é @lori_vieira e fazer o download gratuitamente. Você também pode participar de um grupo de comunhão com outras pessoas que estão adotando o plano e acessar devocionais baseados nas leituras diárias. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa leitura de hoje. Levítico, capítulo 5. Se alguém, sendo apresentado como testemunha, pecar por não denunciar o que viu ou o que soube, sofrerá por causa de sua maldade. Se alguém tocar alguma coisa impura, seja cadáver de animal selvagem impuro, seja cadáver de gado impuro, seja cadáver de animal que rasteja impuro, mesmo que o faça sem perceber, ficará impuro e culpado. Se alguém sem perceber tocar a impureza de um homem, seja qual for a impureza com que este se tornar impuro, quando o souber, será culpado. Se alguém sem perceber e de forma irrefletida jurar com a própria boca fazer o mal ou o bem naquilo em que é possível jurar de forma irrefletida, quando o souber, será culpado numa dessas coisas. Quem for culpado numa dessas coisas deverá confessar aquilo em que estiver culpado. E, como oferta pela culpa, levará ao Senhor uma fêmea de gado ovino ou caprino, uma cordeira ou uma cabrinha, como oferta pelo pecado que cometeu. E o sacerdote fará expiação do pecado em favor dele. Mas, se não tiver recursos para oferecer gado ovino ou caprino, então levará ao Senhor, como oferta pela culpa por aquilo em que tiver pecado, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Ele os levará ao sacerdote, que oferecerá primeiro o que for oferta pelo pecado, destroncando com a unha a cabeça junto ao pescoço, mas sem arrancá-la, e aspergirá um pouco do sangue da oferta pelo pecado na parede do altar. E o que dele restar deixará escorrer na base do altar. É uma oferta pelo pecado. Com a outra ave fará holocausto conforme a regra. Assim, em favor dele, o sacerdote fará a expiação do pecado que cometeu, e ele será perdoado. Mas se não tiver recursos para oferecer nem 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então levará a 10ª parte de um efa da melhor farinha, como oferta por aquilo em que tiver pecado. Não lhe derramará azeite, nem acrescentará incenso, porque é uma oferta pelo pecado. Ele a levará ao sacerdote, que pegará um punhado dela como memorial da oferta e queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas ao Senhor. É uma oferta pelo pecado. Assim, em favor dele, o sacerdote fará expiação do pecado cometido em alguma dessas coisas, e ele será perdoado. E o que restar pertencerá ao sacerdote como a oferta de cereais. O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então levará ao Senhor um carneiro do seu rebanho sem defeito, avaliado em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Assim, fará restituição pelo pecado que tiver cometido em relação às coisas sagradas, e ainda lhe acrescentará 1/5 e o dará ao sacerdote. E, com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação em favor dele, e ele será perdoado. Se alguém pecar fazendo qualquer coisa que o Senhor proibiu, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá por causa de sua maldade, e levará ao sacerdote como oferta pela culpa um carneiro do rebanho sem defeito, corretamente avaliado, e em favor dele o sacerdote fará expiação do erro que tiver cometido de forma involuntária, e ele será perdoado. É uma oferta pela culpa. Certamente ele se tornou culpado diante do Senhor. Capítulo 6. E o Senhor disse a Moisés: se alguém pecar e cometer uma transgressão contra o Senhor,
enganando seu próximo sobre um depósito, ou penhor, ou roubo, ou tiver praticado extorsão contra o próximo, se achar algo perdido e enganar ou jurar com falsidade sobre isso, ou se fizer alguma coisa em que o homem costuma pecar, enfim, se houver pecado e for culpado, restituirá o que roubou, ou o que obteve por extorsão, ou o depósito que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual jurou com falsidade. Restituirá tudo e mais 1/5, e devolverá ao legítimo dono no dia em que trouxer a sua oferta pela culpa. E como oferta pela culpa, levará ao Senhor um carneiro do rebanho, sem defeito. Ele o levará ao sacerdote como oferta pela culpa, corretamente avaliado, e em favor dele o sacerdote fará expiação diante do Senhor. E ele será perdoado de todas as coisas que tiver feito, pelas quais se tenha tornado culpado. O Senhor disse a Moisés: dá essa ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará a noite toda sobre o altar, até a manhã seguinte, e nela se conservará aceso o fogo do altar. O sacerdote porá sua veste de linho com os calções de linho por baixo e tirará as cinzas quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e as porá junto ao altar. Depois se despirá dessas vestes e porá outras, e levará as cinzas para fora do acampamento a um lugar puro. O fogo permanecerá aceso sobre o altar, não poderá ser apagado. Ali, o sacerdote acenderá lenha todos os dias pela manhã, arrumará o holocausto sobre ele e queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo estará continuamente aceso sobre o altar, não poderá ser apagado. Esta é a lei da oferta de cereais. Os filhos de Arão a oferecerão diante do Senhor, diante do altar. O sacerdote pegará um punhado da oferta, isto é, da melhor farinha da oferta de cereais com azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de cereais, e os queimará sobre o altar como um memorial de aroma agradável ao Senhor. E Arão e seus filhos comerão o restante dela. Eles a comerão sem fermento e em lugar santo, no átrio da tenda da revelação. Ela não será assada com fermento. Eu lhes tenho dado isso como a sua porção das minhas ofertas queimadas. É coisa santíssima, como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todos os homens entre os filhos de Arão comerão dela, como a sua porção das ofertas queimadas ao Senhor. Isso será um estatuto perpétuo para vossas gerações. Tudo o que as tocar se tornará santo. O Senhor disse a Moisés: no dia em que Arão ou algum de seus filhos for ungido, esta é a oferta que deverá oferecer ao Senhor: a 10ª parte de um efa da melhor farinha, como na oferta de cereais contínua, a metade dela pela manhã e a metade à tarde. Ela será feita com azeite numa assadeira. Tu a levarás bem misturada e apresentarás a oferta de cereais em pedaços cozidos, como aroma agradável ao Senhor. Entre os filhos de Arão, o sacerdote que for ungido em seu lugar também a oferecerá. Como estatuto perpétuo, ela será totalmente queimada ao Senhor. Assim, toda oferta de cereais do sacerdote será totalmente queimada, não poderá ser comida. O Senhor disse a Moisés: fala a Arão e a seus filhos: esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar em que se sacrifica o holocausto, se sacrificará a oferta pelo pecado diante do Senhor. É coisa santíssima. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá no lugar santo, no átrio da tenda da revelação. Tudo que tocar a carne da oferta será santo, e quando o sangue dela for aspergido sobre uma roupa, tu a lavarás em lugar santo. Mas a vasilha de barro em que ela for cozida será quebrada. E se for cozida em uma vasilha de bronze, esta será esfregada e lavada com água. Qualquer homem entre os sacerdotes comerá dela. É coisa santíssima. Mas não se poderá comer nenhuma oferta pelo pecado, da qual uma parte do sangue é levada para a tenda da revelação para fazer expiação no lugar santo. Ela será queimada no fogo. Capítulo 7. Esta é a lei da oferta pela culpa. É coisa santíssima.
A oferta pela culpa será sacrificada no lugar onde se sacrifica o holocausto, e o sangue dela será aspergido sobre o altar em redor. Toda a gordura será oferecida: a cauda gorda e a gordura que cobre as vísceras, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos. Será tirada a protuberância do fígado, juntamente com os rins. E o sacerdote queimará tudo sobre o altar como oferta queimada ao Senhor. É uma oferta pela culpa. Qualquer homem entre os sacerdotes comerá dela em lugar santo, é coisa santíssima. Há uma só lei para a oferta pelo pecado e para a oferta pela culpa. Ela pertencerá ao sacerdote que tiver feito a expiação com ela. Da mesma forma, o sacerdote que oferecer o holocausto em favor de alguém ficará com o couro do animal oferecido. De igual modo, toda a oferta de cereais assada no forno e tudo que se preparar na frigideira e na assadeira pertencerá ao sacerdote que oferecer. Igualmente, toda a oferta de cereais, quer seja amassada com azeite, quer não, pertencerá a todos os filhos de Arão sem distinção. Esta é a lei do sacrifício das ofertas pacíficas que será oferecido ao Senhor. Se alguém o oferecer como oferta de ação de graças, oferecerá com o sacrifício de ação de graças bolos sem fermento, amassados com azeite, bolachas sem fermento untadas com azeite e bolos da melhor farinha amassados com azeite. Oferecerá pão fermentado com os bolos, junto com o sacrifício das ofertas pacíficas em ação de graças. Oferecerá uma parte de cada oferta ao Senhor. Ela pertencerá ao sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. A carne do sacrifício de ofertas pacíficas em ação de graças deverá ser comida no dia em que for oferecida. Nada será deixado para o dia seguinte. Mas se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, deverá ser comida no dia em que for oferecido e no dia seguinte se comerá o que sobrar. Mas o que ainda sobrar da carne do sacrifício será queimado no fogo até o 3º dia. Se parte da carne da oferta pacífica for comida no 3º dia, a oferta não será aceita nem terá valor para aquele que a tiver oferecido. Será algo repugnante e quem dela comer sofrerá por causa do seu pecado. A carne que tocar alguma coisa impura não poderá ser comida, será queimada no fogo, mas todo aquele que estiver puro poderá comer da outra carne. Porém, se alguém estiver impuro e comer a carne do sacrifício da oferta pacífica, que pertence ao Senhor, será eliminado do seu povo. Se alguém tiver tocado alguma coisa impura, como impureza de homem ou gado impuro ou qualquer abominação impura, e comer da carne do sacrifício da oferta pacífica, que pertence ao Senhor, será eliminado do seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas: não comereis nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morre por si mesmo, ou é dilacerado por animais selvagens, poderá servir para qualquer outro fim, mas não poderá ser comida de maneira alguma. Quem comer da gordura de animal oferecido como oferta queimada ao Senhor, será eliminado do seu povo. E não comereis sangue algum, nem de aves, nem de gado, em nenhuma das vossas habitações. Toda pessoa que comer sangue será eliminada do seu povo. O Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas: quem oferecer sacrifício de oferta pacífica ao Senhor, levará a respectiva contribuição da sua oferta pacífica ao Senhor. Levará com as próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor. Levará o peito com a gordura para movê-lo como oferta de movimento diante do Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, mas o peito pertencerá a Arão e os seus filhos. Dareis ao sacerdote a coxa direita dos sacrifícios das vossas ofertas pacíficas como uma contribuição. Aquele dentre os filhos de Arão que oferecer o sangue e a gordura da oferta pacífica terá a coxa direita como sua porção. Pois tomei o peito movido e a coxa ofertada das ofertas pacíficas dos israelitas e os dei ao sacerdote Arão e a seus filhos como porção para sempre entre os israelitas. Essa é a porção sagrada das ofertas queimadas do Senhor, reservada a Arão e seus filhos, desde o dia em que foram apresentados para servirem ao Senhor como sacerdotes.
No dia em que os ungiu, o Senhor ordenou que os israelitas lhes entregassem essa porção que é deles para sempre, através de suas gerações. Esta é a lei do holocausto, das ofertas de cereais, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta da consagração e das ofertas pacíficas que o Senhor entregou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que este ordenou aos israelitas que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Concluímos mais um dia da semana 7 do Ano Bíblico 2024. Esse conteúdo abençoou você? Então aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse episódio e, claro, compartilhar com mais alguém. Vamos avançar juntos por essa jornada pela Palavra de Deus. E amanhã eu espero te encontrar aqui de novo. Deus abençoe você.